Olá, é, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu queria expressar minha alegria de estar aqui presente com duas pessoas que eu admiro muito, né? E eu tenho, então, o prazer de intermediar essa conversa. E eu vou começar essa conversa de diálogos da Unbox com uma apresentação também dos nossos convidados, então, que estamos assim, muito felizes para essa edição online, né, da série de diálogos da Unbox, de poder contar com o encontro desses dois importantes pensadores da atualidade, o filósofo de origem italiana Emanuele Coccia e o escritor e ambientalista Ailton Krenak. Ailton e Emanuele falam a partir de trajetórias muito distintas, mas seu pensamento conflui de modo fascinante para as grandes questões que se colocam hoje, que é como imaginar criativamente novas formas de se relacionar com a vida, no intuito de, quem sabe, prolongar nossa vida na Terra. Se é que essa é a ideia, ou se teremos que admitir que outras espécies não humanas são mais aptas para esse convívio do que nós, os humanos. Eu vou tentar ser breve na apresentação desses dois pensadores, mas vocês vão ver que é difícil. É um pouco mais difícil com Ailton, que tem uma trajetória mais longa do que Emanuele, que é um pouco mais novo. Emanuele Coccia é diretor d'études, isso é professor e orientador de pesquisa na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Antes disso, foi professor na Universidade de Freiburg e foi também pesquisador e professor convidado nas universidades de Tóquio, Buenos Aires, Düsseldorf e Columbia University, onde tive o prazer de conhecê-lo pela primeira vez. Emanuele já esteve algumas vezes no Brasil, por ocasião da tradução de alguns dos seus livros, como A Vida Sensível, de 2010, O Bem nas Coisas, A Publicidade como Discurso Moral, de 2013, A Vida das Plantas, Uma Metafísica da Mistura, de 2016, e, finalmente, Metamorfose, de 2020, por qual tive o grande prazer de ter sido convidada pela Dantes, editora, para fazer a orelha do livro traduzido, e que me deu a oportunidade de lê-lo em primeira mão, né? Esse livro é uma pequena joia, ainda mais porque, na sua versão em português, o texto vem acompanhado das belas aquarelas de Luiz Zerbini, um famoso artista carioca. Nos últimos anos, então, uma metamorfose, né, foi a inspiração para esse encontro. Nos últimos anos, vou apresentar agora a Ailton Krenak, tem se tornado o intelectual mais importante e mais solicitado no Brasil, no Brasil e no exterior. Ele foi ganhador, em 2020, do Prêmio Juca Pato, de Intelectual do Ano, oferecido pela União Brasileira de Escritores, e é, desde 2017, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também leciona. Tendo sido expulso com todo o seu povo Krenak das suas terras em Minas Gerais durante a ditadura militar, Ailton viajou para Paraná e São Paulo, formando-se em jornalismo e design. Desde os anos 80, ele inicia sua trajetória de articulador político e cultural das causas indígenas e ambientais. Em 87, Ailton
marcar a presença com um discurso e um gesto que se tornarão icônicos. Vestido de terno branco, impassível e em pleno controle da palavra, pintará seu rosto de preto como sinal de resistência ao defender os direitos indígenas na Assembleia Constituinte em Brasília. 2 anos depois, estará presente no primeiro encontro dos povos da floresta em Rio Branco, no Acre. 1 ano depois do assassinato de Chico Mendes, e ele está lá para selar uma proposta revolucionária de uma aliança que ele ajudou a costurar entre indígenas e seringueiros em defesa do direito ao usufruto coletivo e sustentável de suas terras. E eu, como antropóloga recém-chegada no país e a caminho da minha primeira viagem para a terra dos Uniquim, no Alto Rio Purus, tive o privilégio de assistir a essa assembleia, né, que se mostrou histórica. Na mesma época, Ailton participou da fundação da União Nacional dos Povos Indígenas e fundou o Núcleo de Cultura Indígena na região da Serra do Cipó, em Minas, onde desde o final dos anos 80, ele promove o encontro de diferentes grupos indígenas em torno de festivais culturais. Em 2015, publicou Encontros pela editora Azog, e depois vieram os livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil, todos pela Companhia das Letras, entre 2019 e 2020. O primeiro desse, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, já foi traduzido em 9 línguas, entre os quais o inglês e o francês. E, recentemente, Ailton também criou, com Dantes Editora, O Selvagem, que é um ciclo de estudos sobre a vida. E antes da pandemia, esses encontros que reúnem cientistas, acadêmicos, artistas e pensadores indígenas se davam no Jardim Botânico do Rio e depois passaram para o espaço digital. E tanto Emanuele quanto eu mesma tivemos o prazer de estar presentes nesses encontros. Em abril desse ano, durante a reclusão já, Ailton foi curador de uma importante exposição de arte online, o Festival de Arte Indígena, o RECTITI. Também participou de documentários como Índios no Brasil, Guerras no Brasil. Não dá para acompanhar todas as atividades das quais Ailton tem participado nos últimos tempos. Ailton vive na aldeia Krenak, nas margens do Rio Doce, Uatu, em língua Krenak, ou do que restou dele depois do rompimento da barragem em Mariana, em 2015. Então, antes de passar a palavra agora aos nossos convidados, eu queria ainda fazer uma pequena introdução da proposta dessa mesa. Recentemente, Ailton deu uma conferência na Columbia University intitulado A Devoração do Mundo e a Mudança Climática, mostrando como o mundo inteiro se tornou prisioneiro de um verdadeiro abismo cognitivo, uma cegueira que resulta da convicção de que a Terra existe para ser devorada, como se o humano dela não participasse, como se nós não fôssemos também vida. Trata-se do que Davi Copenau chamou de povo queixada, que fica fuçando a terra à procura de ouro e se torna cego por seres não humanos que habitam as coisas, e para as teias de transformação que conectam todas as formas. Esse povo queixado, que somos nós, foi capturado pela miragem do fetiche da mercadoria, como já alertava Marx, ao trocar as relações entre seres humanos, e diríamos agora também seres não humanos, por relações mediadas por coisas, mercadorias. Ailton e Davi apontam aqui para o ponto cego da consciência ocidental que levou ao abismo que estamos vivendo agora e que tem raízes no mito de origem do criacionismo, essa tradição, né, judaico-cristã que pensa o humano como separado do resto do mundo e como superior a ele. É interessante notar aqui o paradoxo dessa falsa consciência. O povo mais voraz e predatório da Terra, que transformou o extrativismo selvagem é o motor de sua tecnologia, é incapaz
de visualizar e perceber os processos de engendramento de vida, de que é necessário tomar a vida de alguém para engendrar uma nova vida, que viver enquanto ser vivo consiste em manducar, mastigar, engolir, digerir, gestar, expulsar, que somos conectados a outros seres e outras formas de vida por essas relações de ingestão e expulsão. E essa é exatamente o diagnóstico do belo ensaio de Emanuele Coccia, A Metamorfose, onde Emanuele, treinado a observar a vida das plantas, né, quando foi estudar no Instituto de Biologia na sua juventude, enquanto os outros se debruçavam sobre os clássicos, aprendeu a olhar de modo diferente as plantas e outros seres vivos. O contato com a vida no campo preparou Emanuele para a escuta de um silêncio nos escritos dos filósofos e da tradição pensante ocidental. Esse total silêncio sobre os processos de engendramento da vida, que implicam exatamente esses processos de ingestão, digestão, mastigação, gestação de novas formas sobre as quais tanto falam os mitos de origem dos ameríndios, que levaram Lévi-Strauss a escrever as mitológicas como um verdadeiro manual culinário ameríndio, onde todos os seres se misturam através de processos de ingestão e digestão. Os mitos ameríndios dão a ver o caráter, a estética relacional desse engendramento de novas formas de vida. Os ameríndios, portanto, terem consciência de que é preciso matar para viver, cuidam para não matar demais. Portanto, ter consciência de que tudo que se faz retorna para o agressor e que todo caçador pode virar caça, aprenderam a pisar suavemente na terra, na bela frase de Ayrton. E então, nós estamos aqui numa fase de ver os efeitos, né? Esse desastre geológico que faz estremecer uma Gaia que se queria passiva. E Emanuele, especialista em filosofia medieval, mostra que no Ocidente essa cegueira não sempre foi tão absoluta e que na tradição do pensamento dos antigos europeus houve quem estava atento aos processos de vida que implicam a metamorfose. Por isso propomos para hoje esse título da conversa, da predação à metamorfose, ideias para prolongar a vida. E eu queria, então, iniciar nosso debate com uma pergunta para Ailton. Ailton, eu queria te ouvir primeiro sobre essa complicada relação entre devorar e engendrar, que é a vida. Ailton? Sim, Elza, obrigado, bom dia. Bom dia, Emanuele, que bom te ver. Mesmo mediado pela telinha, nós estamos podendo nos avistar. E que alegria. Elza mencionou um período do meu aprendizado, quando eu encontrei Chico Mendes na floresta, e nós vimos que a gente tinha um trabalho por fazer, que era o de assegurar a possibilidade de povos indígenas e também outros povos que foram habitar a floresta, no caso a floresta amazônica, que pudessem continuar vivendo dentro da floresta, compartilhando a vida com outros seres. E essa experiência que ficou profundamente marcada na minha memória afetiva é que Chico Mendes já tinha convocado seus companheiros que viviam na floresta trabalhando o corte da seringa, a economia da floresta, que eles tinham sido levados a praticar aquela economia porque ela estava ligada com o mercado do mundo, né? O mundo precisava de borracha. E aquela gente foi viver dentro da floresta e aprenderam a viver com a floresta e amar a floresta, a ponto de a convocatória que o Chico Mendes fez para que eles fizessem um empate contra a derrubada da floresta consistia em abraçar as árvores. E há mais de 30 anos atrás,
aqueles homens e mulheres faziam o empate, que era um grande número de pessoas que vivia na floresta, cerrando fileiras para impedir que as árvores fossem derrubadas. Aquele gesto de conhecimento e de amor das pessoas pela floresta, ele estava revelando uma conversão da mentalidade daquela gente que vivia fora da floresta, foram viver dentro da floresta, e em algumas gerações eles aprenderam a linguagem de outros seres não humanos, porque agora eles sabiam que eles não podiam caçar muito, porque tinha um regulamento dentro da floresta que caçar muito dava azar. Um sujeito que caçava muito, acontecia alguma coisa depois com ele que não era bom. Então ele ia se educando para lidar com o que ele podia tirar da floresta, o quanto ele podia tirar. 30 anos depois, de dentro, saindo desse aprendizado com a floresta, a gente foi fazer outros aprendizados no Jardim Botânico, que foi onde eu encontrei Emanuele. Foi uma festa nos encontrarmos ali no Jardim Botânico, dentro de um ambiente que a gente compartilhou, que a gente chamava de selvagem. Aqueles encontros com uma liberdade e com uma disposição para pensar o mundo para além desse lugar exclusivo do humano, observando a possibilidade das plantas, de outros seres, dos outros animais, de micro-organismos, de tudo ser vida. Essas experiências, para mim, ao longo de 30, 40 anos, foram, de certa maneira, a confirmação de algo que eu já tinha comigo, que eu trazia, que é uma história do povo Krenak, da antiga tradição Krenak, que conta de um tempo em que os humanos Krenak eles eram muito poucos e eles estavam num mundo ainda selvagem. Não conviviam com outros povos. E esse mito da criação diz que essa gente estava vivendo aqui na Terra, distraídos, como se não tivessem ainda produzido uma consciência de si, estavam misturados com a vida aqui na Terra. E estava um grupo de homens caçando na planície. E os meninos avistaram um tamanduá, avistaram um animal, o tamanduá, e correram para capturar o animal. Levavam laços feitos de cipó, de imbira, para capturar o animal. Capturaram e levaram ele para o acampamento de caça, onde os caçadores estavam juntando os animais apanhados para depois fazer uma festa, onde eles seriam comidos. E os meninos que ficaram vigiando o tamanduá se sentaram e observaram que, com a saída dos adultos, o tamanduá se transfigurou e adotou o corpo de gente, ficou na forma de uma pessoa. E disse para os meninos: meus netos, o que vocês estão pensando? E os meninos disseram: nós estamos impressionados, porque a gente pensou que você era um bicho. Você é uma pessoa? E o tamanduá disse para eles: sim, eu preferi me transfigurar em um tamanduá, porque eu sei que vocês estavam caçando e vocês podiam me matar. Então eu decidi me transformar em um tamanduá para conhecer melhor vocês. Eu sei da intenção dos adultos, eles querem me matar e fazer uma festa, mas eu vim aqui para conversar com vocês. E esses dois meninos, eram dois gêmeos, eles fizeram um acordo com o tamanduá de que iam esconder ele durante todo aquele período de preparação da festa,
para que ele pudesse contar muitas histórias. Então, o tamanduá, quando os adultos chegavam, ele ficava com a aparência de um tamanduá, e quando os adultos saíam, ele voltava a ser aquela pessoa simpática, amigável, com quem os meninos aprendiam as histórias antigas sobre como habitar o mundo, fazer casas, caçar, correr, viver a vida, aprender as técnicas para poder viver aqui como humanos. Esses dois meninos pequenos, eles são até hoje considerados as pessoas que nos trouxeram a cultura. Eles que trouxeram cultura para a gente. Eles aprenderam isso do avô tamanduá, que veio nos visitar num tempo muito imemorial, quando a gente andava aqui na Terra se confundindo com os não-humanos, com os outros seres. Então, essas ideias sempre foram muito atraentes para mim. Eu sempre me senti muito, muito confortável quando eu encontro alguém que me lembra que a vida está em tudo. A vida não é uma experiência exclusiva dos humanos. Apesar de existir um esforço muito grande de nos educar para pensar que a gente é separado, eu experimento em mim, no meu corpo, essa filiação com outras experiências que estão vivendo ao mesmo tempo que eu. E com Emanuele, eu senti uma alegria enorme de estar conversando também com alguém que pode experimentar, estar vivendo ao mesmo tempo que eu, sem esse especismo, sem essa ideia tão limitada que o humano ficou prisioneiro, no sentido de que ele não tem como engendrar outros mundos, ele só pode comer esse que está aqui agora. Quer dizer, não há mais caçadas, não há mais caça para se buscar. Você capturou uma caça e vai ter que comer ela indeterminadamente. Comer. É isso que eu chamo de devoração do mundo, que é quando perdemos essa capacidade ou esse saber de que nós estamos nos transformando o tempo todo, experimentando essa metamorfose agora, no nosso corpo. Não é um evento que aconteceu no passado, nem alguma coisa que vai acontecer depois, mas é alguma coisa que está acontecendo nesse momento, está sempre acontecendo. E me anima essas conversas com Emanuele, assim como me animou demais o encontro com Jeremy Narby, que trazem, da perspectiva também de outros povos, essa maravilha de entender a vida como uma dança cósmica, que é a poética que eu me recorro para comunicar às pessoas, principalmente aos jovens com quem eu tenho falado, que a vida está em todos os lugares. Ele desperta um maravilhamento da vida. Ao invés de nos pôr diante de um mundo medroso, ele nos põe diante de um mundo dadivoso, um mundo maravilhoso. Então, eu cumprimento esse encontro com a Emanuele com essa alegria, esse contentamento. Beleza. Muito lindo o acolhimento do Ailton, dessa conversa com a Emanuele, e logo eu vou também querer passar a palavra para o Ailton fazer perguntas para a Emanuele, mas eu queria, nesse começo de conversa, fazer uma pergunta também para o Emanuele, que tem a ver com esse livro que você produziu, Emanuele, assim, o que te levou a reformular essa teoria de Darwin nesses termos tão próximos às filosofias ameríndias? Y Emanuele está sin som. Sí. Disculpa. Ante todo, quiero agradecer a ustedes y sobre todo a Ailton para la conversa, para el diálogo, porque es un honor inmenso para mí, es un placer también inmenso de poder dialogar con él y tengo en mí
también el recuerdo muy, muy dulce, muy alegre de nuestra primera encuentro en Río, en esta semana increíble en la que muchísimas personas de todo el mundo se han encontrado para discutir sobre el futuro de la Tierra. Entonces, ha sido un momento, creo, espiritualmente muy, muy importante, porque es un momento también de fusión y de mezcla de culturas y de edades, de disciplinas tan distintas, y nunca había vivido algo parecido. Entonces, ha sido para mí un momento muy importante. Y volviendo a la pregunta de Elsa, sí, el libro Metamorfose quiere en un sentido demostrar que se puede leer la teoría de Darwin en un sentido, en la manera indígena, en la manera amazónica, porque si tomamos en el sentido literal la teoría de la evolución de las especies, esto significa en un primer sentido que toda especie es la mariposa de una forma de vida que la precedida. Entonces, toda especie es una modificación de una especie anterior. Eso quiere decir que no hay una distinción sustancial entre las especies. Todas las especies es una, partagen tienen una misma y única vida, exactamente como todos los individuos que pertenecen a una especie tienen una única vida. El nacimiento es la demostración del hecho que no hay una distinción ontológica entre mí y mi madre o mi padre. Soy el mismo, soy de la misma carne, de la misma, hay el mismo código genético, el mismo software. Y la teoría de la evolución es una manera para decir que las especies se relacionan entre ellas como se relacionan los individuos a través del nacimiento. Entonces, todas las especies tienen una única y medésima vida. Todas las especies tienen en sí la misma vida del primero vivente que apareció en la Tierra. Entonces, si tomamos en serio esta verdad, si tomamos en serio, por ejemplo, que en nuestro cuerpo, por la evolución, hay no solamente vestigios, pero la presencia de todas las otras especies, eso significa, en un primer lugar, que no tenemos necesidad de encontrar otras especies para ser biodiversos, para encontrar la biodiversidad. Relacionándonos a nosotros mismos, podemos ver todas las otras especies y nuestro cuerpo nos da un acceso a la totalidad de las otras especies. Entonces, no tenemos necesidad aún de un ejercicio de empatía para comprender lo que significa ser un perro, ser un gato, porque tenemos la misma vida. Esa es una primera idea. Y en este sentido, la relación que tenemos a las otras especies no es una relación, ¿cómo se puede decir? No es una relación puramente de alianza, es una relación de ipseidad, mucho más fuerte de una relación de analogía. Somos de verdad la misma carne de todas otras, de todos los otros seres vivos. Y otra demostración de esta identidad carnal entre todas las especies es el hecho de la alimentación. En un sentido, el hecho que todo el día no hacemos otra cosa que comer otras vidas, el acto de comer es una demostración sensible del hecho que las especies
son equivalentes desde el punto de vista de la vida. Y que las especies trabajan para reducirse la una a la otra. Y que en un sentido todas las especies son el archivo viviente de todas las otras especies, porque todo cuerpo puede entrar en el cuerpo de otros, y nuestro cuerpo ya es el archivo de todas las vidas que he comido, en un sentido para ser lo que soy, y es también la reencarnación de todas las especies, todos los individuos que he comido. En un sentido, en mi vida, todas las especies que he comido viven bajo otra forma. Y esta es lo que quería hacer con el libro, es mostrar que en un sentido la biología contemporánea dice lo mismo de lo que llamamos en Europa los mitos o la mitología indígena, dice desde hace siglos. En un sentido, el tentativo de mostrar que la sabiduría de Ailton y de los otros no es algo de extraño, no es algo de culturalmente ligado a las experiencias de la Amazonia, es algo de universal, y es lo mismo a lo que nos podemos llegar si tomamos literalmente lo que podemos leer en los libros de biología contemporánea. Sim, mas temos também... Será que não temos que tomar também cuidado de encontrar sempre o mesmo, onde é preciso guardar espaço para o diferente? O quanto seria, de fato, eu acho que sim, eu vejo ali uma conexão fortíssima, né, de você pensar a transformação sobre aquilo que nos conecta, mas eu queria ouvir a Ailton sobre essa ideia da relação entre aquilo que essas tradições de pensamento têm em comum e também o potencial da diferença nesses mundos outros. Ailton, você está mudo. Gosto muito de poder aproximar mais o entendimento de que, para além de uma metamorfose que pode parecer que é uma mudança de corpos que vão se sucedendo, gosto muito de entender que, para além dessa sucessão de corpos, é uma experiência, ao mesmo tempo, em todos os corpos, que atesta a vida nesses todos os corpos ao mesmo tempo. E a possibilidade maravilhosa desse entendimento de que a diversidade da vida ela está presente mesmo quando temos só uma experiência num instante de uma espécie, de um corpo. Quer dizer, aquela árvore ela tem todas as vidas que já antecederam esse instante, assim como o meu corpo. É maravilhoso poder experimentar esse sentido de que a vida, assim como uma primeira gota de água que está na biosfera do planeta, continua sendo agora a mesma que deu origem à vida aqui na Terra, isso é maravilhoso. Mas nós estamos experimentando, em relação ao humano, essa centralidade, esse especismo do humano que incide sobre outros corpos. É como se ele estivesse bloqueando esse fluxo de vida que pode também estar, ao mesmo tempo, na árvore e em mim,
Só que daqui a pouco não vai ter mais o corpo da árvore, só vai ter o corpo do humano. É isso que me faz, digamos assim, me lançar no campo das ideias, dos debates, porque nós estamos vivendo uma crise climática, estamos vivendo uma crise sanitária e temos por aí um vírus. Se aquele vírus também é uma forma de vida e ele está em mim e nós estamos compartilhando esse fluxo de vida, eu preciso saber como eu vou negociar com ele os termos dessa devoração de mundo para que eu também possa participar de alguma maneira de engendrar outro mundo, porque senão nós vamos ter só uma devoração e não vamos criar outras possibilidades de outros corpos experimentar a vida. Então, eu achei muito importante o que você falou aqui, Ailton, e eu queria, de repente, devolver a pergunta para Emanuele com uma frase que eu li numa entrevista sua, Emanuele, que eu gostaria que você comentasse um pouco, que eu acho que faz ponte com o que Ailton acaba de evocar, que nós estamos no momento que a gente precisa produzir novos mundos em conexão, né? Que envolve o planeta inteiro e a sobrevivência de todos nós, né? Então, essa possibilidade da transformação de todos nós, essa possibilidade do devir indígena do mundo está colocado, né? Essa possibilidade nunca se esgotou. Então, a gente fala muito, assim, dessa questão da predação, que eu acho que é uma questão que o mundo que produziu o capital oceano tanto negou, que tanto não quer ver, que se tornou o motor desse mundo, mas tem uma outra maneira também de produzir vida que não está na devoração da vida dos outros. Aí eu queria resgatar aqui uma frase sua, Manuele, onde você diz que nos anos 60 a bióloga americana Lynn Margulis descobriu que, ao contrário do que nos ensinava Darwin, a natureza não é animada por um belicismo fundamental. O vivente não encontra seu equilíbrio dinâmico na competição de todos contra todos. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa frase com a gente. Sí, quería decir, puede ser antes de comentar el descubrimiento de Margulis de la simbiosis como mecanismo fundamental de la producción de la vida, quería decir una cosa que es un comenta lo que Ailton ha dicho en este sentido. Ailton ha hablado del sentimiento de compartir la misma vida con todo. En un sentido, este sentimiento de compartir una misma vida con todos los seres vivos es lo que nos da el nacimiento. De verdad hay un problema en la manera de pensar el nacimiento, en el sentido que el nacimiento es el hecho, el malentendido sobre el nacimiento es el hecho, porque el nacimiento es el hecho que nuestra vida no es humana, no es puramente humana. ¿En el cual sentido? Cada vez que un hombre, un ser humano nace, o el nacimiento es la prueba de hecho que la vida que tengo en mi cuerpo es más antigua que mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la vida que está en mi cuerpo es la misma vida de mi madre, entonces
existía antes de mi cuerpo, existía antes de mi nacimiento. Y he solamente tomado la vida de mi madre y estoy vehiculando esta vida un poco más antes, un poco más que mi madre. Pero como mi madre, en este sentido, yo tengo 45 años ahora, pero mi madre tenía, yo creo, 30 años cuando me nació, entonces la vida en mi cuerpo tiene 75 años, pero como mi madre también ha tenido un nacimiento, entonces su vida estaba más antigua de su edad, entonces la edad de mi madre es la misma edad de la humanidad, porque todo el ser humano toma la vida de un otro ser humano que ya vivía, pero en un sentido la teoría de la evolución nos dice que toda especie toma la vida de otra especie que ya existía ante ella, entonces la vida de toda especie es más antigua de la especie misma. Entonces la humanidad vehicula una vida que es más antigua que la edad de la humanidad. Entonces, en un sentido se puede decir que toda especie y todo individuo de todas las especies vehiculan una vida que es tan antigua cuanto la vida en el mundo. En un sentido, es el nacimiento, la prueba y el hecho que la vida que nos anima, la vida que nos hace vivir, no es humana. Lo que es humano es el vehículo que nos da esta vida, pero esta vida es universal. Y este es importante, este sentimiento de poder sentir que la vida que nos anima, la vida que no tenemos, no es humana, no es ni humana ni no humana, es la vida de todos los seres vivos, porque también para mostrar, para comentar el descubrimiento de Margulis, es evidente que si todos los seres vivos tienen una única y misma vida, entonces no se puede pensar que la dinámica de producción de la vida sobre el planeta sea una dinámica de competición, de sola competición o de una dinámica bélica. Porque, por ejemplo, la dinámica fundamental de la reproducción de la vida, de la multiplicación de la vida, es el nacimiento, y el nacimiento es la multiplicación de una misma vida. Entonces, mucho más, ¿cómo se puede decir? En un sentido, Margulis descubrió que la origen de la célula eucariótica, de la célula que es la base de todos los seres, de todas las plantas y todos los animales, nació de una simbiosis, de una colaboración entre seres que no tenían ninguna analogía taxonómica. Entonces, esto es interesante para decir que en un sentido toda especie es en el profundo algo de híbrido, algo de muy queer, algo de muy compósito, y no hay identidad en biología, en la vida en un sentido. Pero y toda especie es el resultado de una colaboración, de una síntesis, pero hay más allá de eso, hay una evidencia que es el hecho que en un sentido no somos todos y todas la misma carne del planeta, la carne de Gaia, que intenta cada vez en todos los cuerpos vivos de construirse un rostro distinto de los otros y de devenir algo de distinto de lo que ha sido. E eu penso, desculpe, mas eu penso que, desculpe que já interrompi, mas que não há teleologia nesse processo, né? Que eu acho que esse aspecto é importantíssimo, inclusive para possibilitar a tradução para o mundo ameríndio, que
que eu acho que é onde a flecha sempre aponta para a reversibilidade, para a virtualidade dessa possibilidade da gente voltar a ser outros seres. Eu acho que como você mesmo também, em algum lugar também aponta, que a leitura de Darwin tem sido muito nessa direção sempre linear. Então, eu acho que sim, inclusive eu acho que no Velho Mundo, essa visão da temporalidade enquanto um caminhar unilinear sempre estava mais ou menos virtualmente presente. Então, acho que o que é muito poderoso no pensamento ameríndio e mais necessário do que nunca é essa flecha que mostra a possibilidade das transformações reversíveis em todas as direções. Não sei se o Ailton concorda com isso. Eu creio que Emanuele está indo no sentido de responder à primeira questão que você pôs, Elza. Eu gostaria de ouvir a visão dele sobre esse sentido também, da implicação que esse entendimento da biologia, como que a biologia contemporânea nos traz, de que a vida está aqui desde sempre, mas com uma apropriação pelo humano de uma maneira especista. Diferente de todas as outras espécies, o humano consegue se apropriar da produção de vida e manipular a produção de vida. Os outros seres não fazem isso. Uhum. Vamos devolver a palavra para Emanuele. Sí, no sé si tengo si puedo tengo una respuesta a esta pregunta, porque no sé si la diferencia es una diferencia de calidad o de cantidad, porque si afirmamos que el ser humano es el único ser vivo que puede destruir o apropiarse de la vida de los otros, entonces nos hacemos de nuevo una distinción fundamental entre el humano y el no humano. Y no sé si puedo, y no sé si se puede tolerar una perspectiva de ese tipo. Puede ser que el problema no sea tan una distinción de cualidad, sino una distinción de cantidad, en el sentido que el ser humano hace de manera inmensa que hay. Se da la posibilidad de conflicto. El problema no es el conflicto en sí, el problema es hacer del conflicto la base del sistema, o hacer de la guerra la condición de posibilidad de su existencia, o la forma trascendental de la sociedad. Entonces, en este sentido, no diría que el ser humano es el único que hace, que puede hacer mal a los otros, pero un grupo de seres humanos, porque no es el ser humano, un grupo muy específico de seres humanos, que son algunos modernos, porque no ha hecho de esta guerra contra los otros seres la condición de posibilidad de su vida. Ha sido una catástrofe, pero es una catástrofe local, histórica y históricamente y geográficamente limitada. Es importante decir algo, porque si decimos que el ser humano es el único que produce una catástrofe planetaria, entonces hacemos del ser humano nuestro enemigo.
y la batalla ya se ha perdido. El problema no es el ser humano, el problema son algunos seres humanos que han hecho, que han tomado decisiones malas en un momento muy específico de la historia reciente. Entonces, diría eso, Sim. justamente para evitar de nuevo una distinción ontológica entre nosotros y los demás. Graças, Emanuele. Eu estava pensando naquele pequeno livro que já foi feito referência a ele aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde eu me lanço a tarefa de distinguir um pequeno clube da humanidade. Um clube. Ele é tão possível de ser identificado que ele se constitui num clube. Fora desse clube, tem uma vasta subhumanidade que não tem o poder nem de decidir sobre a sua própria continuidade aqui na Terra, nem de participar do clube. É sobre isso que eu acho que nós não podemos nos negar a fazer uma observação de que uma parte dos humanos conseguiram acumular poder que põe em risco as outras espécies, inclusive os quase humanos, os sub-humanos, que são 70% da população do planeta. Antes de querer estabelecer uma distinção ontológica, capaz de produzir uma observação política sobre esse humano que quer tomar conta da vida na Terra e promover a devoração do mundo dos outros. De acuerdo en el sentido que, pero esa es una buena noticia en el sentido que justamente es solamente un club que tiene el poder sobre los demás. Entonces la batalla que acaba de empezar, y el club podía tener este poder porque nadie tenía conciencia que era solamente el poder de un club, ¿no? Y no la naturaleza del cosmos y no la naturaleza del mundo. Ahora que todos los pueblos y toda la gente empieza a comprender que no es una naturaleza, que esta batalla contra las especies es una batalla de algunos, de pocos seres humanos, hay que empezar una batalla. Y yo creo que la batalla vamos a ganarla porque somos todas las especies contra muy, muy pocos seres humanos. Entonces, es una noticia, en este sentido, la conciencia que se trata de algunos, de pocos seres humanos es una noticia extraordinaria. Tenemos solamente de tomar las armas y empezar a la batalla. Eu acho muito, muito bom. Eu estava chegando no nosso capítulo de esperança, né? E eu queria aproveitar essa deixa, Emanuele, para devolver a pergunta para o Ailton, que eu achei que você fez uma reflexão muito interessante, Ailton, sobre a relação gemelar desses gêmeos ameríndios entre tecnologia e ciência. E eu acho que essa última fala do Emanuele nos levou a essa questão, né? Como nós podemos reconfigurar essa relação para ter uma ciência a favor da vida e não mais uma ciência capturada pela tecnologia. Uma referência muito explícita, muito direta a esse, digamos, pequeno clube que foi se constituindo ao longo dessa história da humanidade, ela está presente numa narrativa que eu já divulguei há um tempo,
em que, diante do evento da chegada dos europeus nas Américas, os povos nativos ficaram bem mobilizados para entender aquele corpo que estava chegando aqui. Que corpo é esse? E a vida que estava aqui estranhou aquele corpo que estava chegando e fez perguntas sobre ele. E alguns dos nossos antigos, que tinham a vida em si com tanta antiguidade, que eram capazes de lembrar de quando ainda não eram propriamente humanos, disseram: esse também é nosso irmão. Quer dizer, esse também é meu corpo. Somos esse corpo e essa carne mesmo. Só que ele saiu daqui há muito tempo. Ele saiu, atravessou a grande água e foi para onde nós não sabemos. E agora ele volta com muitas armas. Ele volta com muita força. Essa história, para nós, é a história da apropriação tecnológica. Foi quando esse ser que estava habitando a Terra com todas as outras formas de vida, desarmado, resolveu fazer uma espécie de um truque, uma mágica, e voltar para casa armado. Quer dizer, ele é daqui, ele é da vida, ele habita a vida, mas ele entrou na vida armado. E a gente não vai agora julgar se ele fez isso com boa ou má intenção, mas ele está causando um dano enorme. E já chega próximo a nos incluir na lista das espécies em extinção. Desculpa. Essa experiência está nos aproximando da lista de espécies em extinção. Esse mês começou aqui no Brasil um curso sobre aquela ideia do relógio do fim do mundo. E o Noam Chomsky foi convidado para, digamos, guiar esse estudo sobre o relógio do fim do mundo. Tem muita gente do clube preocupado com o que está acontecendo no planeta inteiro. Não pode um clube só decidir o que vai acontecer na vida do planeta inteiro. Então, assim, eu fico incomodado com o entendimento da vida como algo tão maravilhoso, mas que, ao mesmo tempo, pode nos tornar indiferente sobre o destino disso, que é a parte da humanidade que nós integramos. E eu acho que estamos chegando perto da hora de ter que arredondar nossa conversa, e eu estava pensando numa fala de outro pensador sobre outras formas de vida, Mancuso, Emanuele, que disse que se a vida, se os humanos desaparecerem aqui da Terra, em 100 anos, a vida das plantas teria transformado essas ruínas das cidades numa grande floresta. Então, a pergunta é isso: será que os humanos vão conseguir aprender a conviver com as plantas, ou vão ter que esperar o extermínio para as plantas, então, voltarem a curar, né, esse corpo da nossa terra? No, yo tengo muchísimas esperanzas, en el sentido que tenemos que recordarnos que esta conciencia ha empezado a existir hace, puede ser, 40, 50 años, y el mundo ha cambiado totalmente. Yo estoy enseñando en una escuela de política en París, y lo que es interesante, es muy bonito y muy lindo, es el hecho que todos las y los jóvenes están totalmente obsesionados con la causa ecológica, y todo, non ci sono più. Y todos los jóvenes están leyendo todo el tiempo libros de antropología
el libro de Bruce Albert, es el libro de Philippe Descola. Entonces, por ejemplo, el pensamiento indígena, el pensamiento amazónico, no solamente indígena, el pensamiento amazónico es en Europa en este momento ¿cómo puede decir? Ocupa el mismo papel, el mismo lugar que el pensamiento de Marx ocupaba en los años 70. Entonces, es un momento excepcional, es un momento de grande esperanza, porque, claro, tenemos que, estos jóvenes tienen que tomar el poder, tienen que llegar a los 30 para devenir un poco más maduros, pero es increíble de ver que una generación entera lee este tipo de documentos y toma este pensamiento como la base para pensar el mundo y la política. Eso es increíble, es un hecho, no es una opinión. De hecho, las estudiantes de la Escuela Política de París ahora son obsesionados con la ecología y con el pensamiento amazónico. En 10 años vas a hacer una revolución increíble. Entonces, es un momento. Tenemos que acompañar a estos jóvenes y evitar de decir que todo es una catástrofe. Tenemos que acompañarlos y intentar de dialogar com eles e com ellas. Penso que é o que a Ailton tem feito também, né? Então, eu acho muito interessante também só pegar o último gancho para passar a palavra para a Ailton encerrar a nossa fala, de que também estão unindo esse interesse intelectual com uma mudança de prática muito radical, né? De reciclagem, de circuitos de reciclagem, de tentar resistir contra essa obsolescência programada, etc. Então, eu acho que esses jovens que estão, né, saindo da cidade, tentando articular cidade e campo, enfim, eu queria passar a palavra para Ailton com essa reflexão. É maravilhoso, e a oportunidade de nós estarmos aqui nesse encontro da Ampox, trazendo essa mesa com nós três, ela também é motivo de celebração. Se os jovens na França estão prestando atenção nessa conversa, e se aqui, também no Brasil, a gente pode recepcionar essa conversa com Emanuele, significa que nós estamos em vias de superar a ideia de uma obsolescência programada para os produtos, para as montanhas, para as florestas e para nós mesmos, para esses corpos que a gente está agora experimentando. Graças, Emanuele, pela visita. Tomara que você possa vir nos abraçar de novo, em presença. Obrigado, Els. Maravilha. Obrigadíssimo. Eu quero agradecer vocês dois pela linda conversa. Muito obrigado vocês dois. Falando para encerrar nossa conversa, que a Ampox vai ter outros diálogos e que o público é convidado para assistir também os outros diálogos e que essa conversa linda vai ser certamente continuada. Muito obrigada. Viva!